Olá pessoal, graça e paz. Saúdo a todos então com a paz do nosso Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso canal, você que está nos assistindo aí. E nós estamos ainda no tema Avivamento e com o subtema hoje Santidade ao Senhor. Então o nosso texto inicial é em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz, Segui a paz a todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Mateus 5, no versículo 8 também diz, felizes são os puros de coração, porque eles verão a Deus. E 1 João 3, versículo 2 e 3, diz assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Então nós, como cristãos, nós precisamos buscar a santificação. Nós precisamos viver a santificação. O conceito de santo, na origem hebraica, é Kadash ou Kadosh, significa sagrado, separado, consagrado. E é mais utilizado como separado mesmo. Essa palavra, então, servia e serve dentro do contexto religioso para indicar o que é separado, o que é consagrado, ou seja, o que faz separação entre o que é sagrado e o que é profano. Êxodo 28, 36 diz assim, farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Essa lâmina de ouro puro que Arão e os sacerdotes usavam, toda a descrição está ali em Êxodo, a partir do capítulo 28. Então, está a descrição da mitra, dessa lâmina que ela fixava a mitra, ou turbante sobre a cabeça. Essa mitra, ela era um símbolo de autoridade. Ela era um símbolo de autoridade. E essa exigência de Deus em colocar essa declaração na cabeça do sumo sacerdote era uma forma de declarar a todos o compromisso de santidade que tal homem teria que ter com Deus. O sacerdote, ele teria que ter esse compromisso de santidade com Deus e as pessoas também teriam de esperar dele esse compromisso. A santidade, ela não deve ser vivida segundo os padrões que nós desejamos estabelecer para viver em santidade. Mas nós devemos seguir os padrões estabelecidos por Deus. É Deus quem estabelece os padrões de santidade para nós. Não somos nós quem definimos isso. Não somos nós quem definimos o que é ser santo, o que é viver em santidade, o que é ser uma pessoa separada. Não, nós precisamos seguir a orientação dada por Deus. O que é ser santo, segundo a ótica de Deus, e não segundo a nossa ótica, não segundo aquilo que nós entendemos por santidade. Mateus 5,48 então diz, portanto, sede vós santos como o vosso Pai Celeste é santo. 1 Pedro 1, 14 a 16 diz assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente
na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então nós somos santos, não segundo nós entendemos que devemos ser, e nós somos santos, segundo Ele é santo. Como Mateus diz ali, né? Sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. Então, isso não é uma opção. Eu não sou santo se eu quiser ser santo. No momento que eu entendo que Cristo me salvou, no momento que eu entendo e eu desejo servir a Deus, eu entendo o Evangelho e desejo servir a Deus, eu preciso andar no padrão de santidade que Ele estabeleceu. Eu necessito andar nesse padrão. Senão, eu não sou um eleito, eu não sou um salvo. Quando alguém é intitulado santo, entende-se que essa pessoa é separada dos costumes mundanos, é uma pessoa que vive ou tenta viver de acordo com a vontade de Deus. Ela vive segundo os ensinos de Jesus, é aquele que evita ambientes depravados, imoralidades, adultério, palavrões, excessos, falso juízo, evita heresias, evita falsas doutrinas e tudo que não é peculiar ao reino de Deus. Mas há uma certa confusão que se projeta aqui. Porque, como eu disse, né, não são os nossos métodos que nos tornam santos, mas os métodos dele. Não são as nossas regras, mas é o seu amor em nós que estabelece os parâmetros corretos de santidade. Levítico 20, versículo 7 diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo, vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Porque tem muita gente por aí se dizendo santo e levantando essa bandeira de santidade, e quando você olha para a vida dela, não tem nada de santidade ali. Existe só métodos próprios, costumes, aquilo que ela define como santidade, aquilo que ela entende como santidade, mas que não está estabelecido por Deus como padrão de santidade. E às vezes as pessoas levantam essas bandeiras de santidade como se elas fossem santas aos seus próprios olhos e como aquilo que elas vivem que é ser santo, e no entanto, elas estão cometendo vários erros, várias coisas condenadas segundo as Escrituras. Colossenses 2, de 20 a 23, diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo está falando aqui de práticas que as pessoas tinham, né? Não toques aquilo, não toque naquele outro, não faça isso, não faça aquilo, isso é errado, não se deve fazer assim, deve se fazer dessa forma e não da outra, como regras, como normas, que podem até ter uma aparência de santidade, mas que na prática não é santidade. Que segundo a ordem de Deus não é santidade. Segundo os padrões estabelecidos por Deus, não é santidade, mas é tradição dos homens. Uma coisa é você seguir uma tradição dada por Deus. Uma coisa é você seguir uma tradição que os apóstolos tiveram e que foi aprovada e orientada por Deus. Outra coisa é você criar uma própria tradição, dizendo que aquilo ali é santidade, mas que não se encaixa
dentro dos padrões de Deus como santidade de fato. Romanos 1, versículo 16, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo está dizendo, o Evangelho é que é o poder de Deus. Não são as normas que eu invento, não são as regras que eu desejo seguir. A única coisa que acaba com o pecado de vez é o poder do Evangelho. É viver o Evangelho poderosamente. Isso é a única coisa que vence o pecado. Há pessoas que se cercam de uma pseudo-santidade. Elas intitulam-se a si mesmas de santas. Elas colocam em si mesmas uma auréola na cabeça e se consideram, por causa das suas práticas, melhores que as outras pessoas. Elas rejeitam os métodos divinos para estabelecer os seus próprios. Sabe o que Deus diz dessas pessoas? Isaías 65. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita, abertamente sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Povo que diz: fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz, como fumaça de fogo que arde o dia todo. Olha o que Deus está dizendo para pessoas assim. Vocês estão me irritando como uma fumaça no meu nariz, ardendo o dia inteiro. Eu não aguento mais vocês. Com essa pseudo-santidade, mas que na verdade, segundo as minhas ordens, segundo os meus desígnios, não são santos, coisa nenhuma. Segundo a teologia reformada, a doutrina da santificação, ela divide a obra de Cristo em 3 etapas. A primeira etapa, Deus tira de sobre nós a culpa do pecado. É o que nós chamamos de justificação. Ele nos torna justos por meio do seu sacrifício por nós. É um ato. Através desse ato de Deus, Ele nos justifica. Ele nos torna justos. Ele nos torna santos, separados para Ele. Na segunda etapa, Deus nos livra do domínio do pecado. Essa parte, então, é chamada de santificação. É quando nós somos orientados por Deus, alertados por Deus, que o domínio do pecado não está mais sobre nós. É quando nós entramos num processo chamado santificação, onde o pecado ele não tem mais domínio sobre nós. Por quê? Porque Jesus venceu o pecado. E Ele começa a trazer esse conceito nas nossas vidas. Ele começa a nos mostrar que isso é santificação. É andar não segundo o pecado, não segundo a orientação do pecado, mas segundo o Evangelho de Jesus. Eu ouvi já ao longo da minha vida de cristão, que já são 30 anos aí, eu ouvi pessoas dizendo assim: ai, coloca outras junto comigo porque eu sou fraco. Se não tiver outros comigo, eu caio no pecado. Outros se desculpavam através dos seus pecados, dizendo: ah, pois é, a carne é fraca. Aí por isso que eu caí. Bom, nesse sentido, a carne foi muito forte, né? Porque fez a pessoa cair. Não tem nada de fraco, a carne venceu. Mas, no caso, querido, dessas pessoas, falhou a observação no que diz as Escrituras. Não sou eu que sou forte.
Não sou eu que preciso vencer o pecado. É Cristo que vence o pecado em mim. É mais um exercício lógico no meu consciente, na minha mente, no meu coração, no meu interior, do que propriamente um esforço meu em vencer o pecado. Não sou eu quem me esforço. Não sou eu que pela minha força venço o pecado, mas é Deus quem vence o pecado na minha vida. Então essas pessoas que agem dessa forma, dizendo, eu sou fraco para o pecado, na verdade elas não entenderam o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Jesus já quebrou o domínio do pecado na minha vida. Claro que eu sei que isso é um processo. A santificação, ela não é um ato como no princípio Deus, quando nós chegamos a Cristo, Ele nos justifica. É diferente da justificação. A santificação é um processo, onde nós vamos aprendendo aos poucos. Mas tem pessoas que ficam durante anos parados, estagnados, nesses pensamentos. Eu sou fraco, eu não posso, eu caio no pecado. Isso está errado, querido. Isso não é viver o Evangelho. Isso é viver à sombra de pensamentos e de desígnios humanos que não é viver segundo a orientação dada por Deus. Em contraste da justificação, como eu disse, que é um ato de Deus de nos tornar justos, a santificação é um processo que dura a nossa vida inteira. É um processo imperfeito e incompleto. Aqui, nessa terra. Enquanto nós estivermos aqui, nós lutaremos contra o pecado. Nós pecaremos, mas não no sentido de que o pecado nos domine. O cristão, ele peca acidentalmente. Ele peca não porque ele não consegue resistir ao pecado, mas porque algo inesperado normalmente acontece e ele acaba pecando. Não é uma coisa premeditada, mas é algo que acontece por acidente. Mas aí então vem a terceira etapa. A terceira etapa. Nessa etapa, Deus nos livra da presença do pecado quando somos totalmente limpos de toda forma de injustiça e pecado. Essa etapa é chamada de glorificação. Isso é quando nós morrermos, né? Quando nós ou morrermos ou formos arrebatados por Jesus, quando Ele voltar. Então, nós seremos totalmente transformados. Nosso corpo será transformado. Seremos glorificados por Ele. Nesse momento, o pecado será retirado da minha vida. Nesse momento, o pecado será retirado das nossas vidas. Nós não teremos mais o pecado na nossa vida. Mas durante a santificação, ainda haverá pecado. Ainda teremos que lutar contra o pecado. Porém, não há como pular essas etapas. Ninguém será santificado sem antes ser justificado por Cristo. Ninguém que não tenha experimentado a justificação de Cristo está no processo de santificação. Não. Só está no processo de santificação quem já foi justificado por Ele, ou seja, já foi salvo por Cristo. É um eleito. Todos nós que somos eleitos por Cristo estamos nessa segunda etapa, a etapa da santificação. Estamos neste processo. Uns estão mais à frente que os outros estão mais atrás, mas todos nós estamos sendo santificados por Ele. Amém? Daí vem o sentido do nosso texto inicial. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Porque aqueles que não estão nesse processo de santificação não foram justificados por Ele. Não são eleitos por Ele. Não foram
predestinados por Ele. O processo de predestinação, de justificação, aconteceu antes mesmo que nós existíssemos. Antes mesmo que nós nascêssemos. Paulo diz: Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Porém, enquanto estamos no processo de santificação, não significa, como eu disse, que não pecaremos mais. Ou que chegará um momento nesse processo em que seremos tão santos que não cometeremos nem sequer um pecado. Não, isso nunca acontecerá na terra. Nós sempre vamos pecar. Sempre carecemos da justiça de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Esse momento de não pecar mais só ocorre na terceira etapa, na glorificação. É quando o pecado é retirado de nós por Deus. A santificação, então, consiste no poder de Cristo em nós, quebrando o domínio do pecado em nossa vida e nos despertando para viver segundo a vontade de Deus, avivando a nossa vontade, os nossos desejos e todo o nosso querer para que ele se incline inteiramente para Deus e para aquilo que Deus tem para nós. A santificação, então, consiste no poder de Cristo em nós, quebrando o domínio do pecado em nossa vida e nos despertando para viver segundo a vontade de Deus. Deus aviva a nossa vontade, os nossos desejos e todo o nosso querer, para que nós venhamos a nos inclinar inteiramente para Deus e para aquilo que Ele tem para nós. Segundo a teologia reformada, a santificação não está diretamente ligada ao exercício dos dons espirituais, porque a igreja de Corinto, ela fluía nos dons, ela operava fluentemente nos dons. No entanto, Paulo os chama de carnais. A teologia reformada, ela também não segue aquela linha wesleyana que acredita que se pode chegar a um ponto de uma perfeita santificação, livre de todos e quaisquer pecados aqui na terra. Aqui na terra, como eu disse, nós não vamos chegar nesse ponto. Nós sempre vamos pecar. Nunca seremos perfeitos. Sempre seremos falhos diante de Deus. Mas podemos chegar o mais perto que nós conseguimos à estatura de Cristo, à semelhança de Cristo. Amém? Para nós reformados, essa forma de pureza absoluta, ela ocorrerá apenas na glorificação. Por mais que nós respeitamos e almejamos isso que Wesley pregava, que é possível chegar a esse nível de amor e devoção tão intensos a Deus que resultaria em um desinteresse total pelo pecado. Nós almejamos isso que Wesley pregava, mas nós entendemos que, infelizmente, aqui na terra, sempre lutaremos contra o pecado. Porém, nós cremos que a santificação traz a libertação do pecado. Ou seja, o crente não é escravo do pecado. Não há mais aquilo que aquelas pessoas que eu estava dizendo antes ali dizem, né? Eu não consegui, eu não posso, foi mais forte do que eu. É preciso haver uma consciência de que o pecado não tem domínio sobre a sua vida. Você não é obrigado a pecar, não. Você pode resistir. Tem pessoas que dizem assim, mas Deus é tão bonzinho que Ele está vendo, Ele sabe, Ele conhece o coração do homem, Ele sabe que a gente peca. Ele vai entender. Não, Ele não vai entender. Ele está colocando as coisas muito claras aqui. O pecado não tem domínio sobre nós. Então nós cremos que a santificação traz a libertação do pecado
Embora nós falamos de depravação total, ela é ensinada, a doutrina da depravação total, ela é ensinada à luz da eficácia da obra de Cristo em nós, onde abundou o pecado, como Paulo diz, superabundou a graça de Deus, lá em Romanos capítulo 5, Paulo fala sobre isso. Nós já vamos ler o capítulo 6 de Romanos. Sendo assim, o crente deve cometer pecados apenas de uma forma acidental, como eu disse, e nunca premeditada. Se você é um cristão, querido, você não pode ser definido pelo pecado. O pecado não te define. Você não pode ser conhecido como alguém com a boca cheia de palavrão. Você não pode ser conhecido como uma pessoa idólatra, uma pessoa fofoqueira. Você não pode ser conhecido como um mentiroso, como um caluniador, um ladrão, um imoral, um pornógrafo. Não. Você não pode ser conhecido como um impuro, um adúltero, alguém que sempre cai nesses pecados. Não, você não pode ser conhecido assim. Você não pode ser conhecido como uma pessoa desonesta, uma pessoa por demais iracunda. Não, você não pode ser conhecido por essas características. Você não pode ser definido pelo pecado como um cristão que você é. O pecado não pode ter domínio sobre você, sobre a sua vida. Mas o pecado tem que ser uma exceção na vida do crente. Somos santificados da mesma forma que somos salvos por Deus, pela graça e através da obra de Cristo. Romanos 6, Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereceis cada um os membros de seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Está aí a comprovação no texto de Paulo que eu estou falando já há um bom tempo. O pecado não terá domínio sobre nós. Ele não tem domínio sobre nós. Mas tem pessoas que pensam que porque estamos debaixo da graça e não estamos debaixo da lei, podemos pecar à vontade. Como ele diz no texto: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante?
Como ele disse antes, no capítulo 5, exatamente nas últimas linhas, você pode ler ali depois, ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Daí ele está explicando aqui, mas e aí? Então a gente permanece no pecado para que a graça seja mais abundante, mas ele diz: de modo nenhum, de jeito nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Se estamos mortos para o pecado, como vamos continuar vivendo nesse pecado? Como ele diz: ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Quando você foi batizado, você que é batizado, esse batismo ele foi um símbolo da morte e sepultamento de Cristo. Você não só morreu em Cristo no batismo, como também foi sepultado com Ele. Para quê? Para que assim como Ele ressurgiu dentre os mortos, você também viva em novidade de vida, é o que Paulo está dizendo. E assim você não precisa sentir nada especial para estar vivendo essas coisas. O crente gosta muito de sentir, né? Ele diz: não, eu não sinto isso de Deus. Ou eu estou sentindo de Deus tal coisa, e assim, assim, assim. Você não precisa sentir nada em relação a isso aqui. Você não tem que sentir nada. Você precisa apenas experimentar os efeitos disso aqui na sua vida. Os efeitos da justificação, da santificação e, finalmente, então, da glorificação, que ocorrerá somente depois da nossa morte física. Mas todas essas coisas, elas não precisam ser sentidas, mas elas precisam ser vividas. Paulo diz nesse texto: se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, também fomos unidos na ressurreição. Por isso, andemos nós em novidade de vida. Algo muito parecido que ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, quando ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Assim, Deus te empodera, meu irmão, minha irmã. Não simplesmente para você morrer para o pecado, mas também para que você agora, morta para o pecado, viva em novidade de vida. Eu quero incentivar você a ser santo. Porque a sua santificação, ela anuncia Deus ao mundo. Mateus 5, Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus nos chamou de sal da terra. Nós somos sal da terra. O sal, ele tem uma única função, querido: salgar. Se ele não salgar, ele não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora, ser pisado pelos homens. Se você é um crente que, como sal, que salga, não tem salgado nessa terra, você vai ser pisado pelos homens. Quando você não cumpre o papel de cristão na terra, que é de salgar essa terra, você começa a ser pisado pelos homens. É diferente de ser perseguido. Uma coisa é perseguição, uma outra coisa é ser pisado pelos homens, como alguém que não cumpre o seu papel de cristão nessa terra. No 14 ele diz: vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Nós precisamos cumprir o nosso papel. E para cumprirmos o nosso papel, nós precisamos nos santificar. 2 Coríntios 2, versículo 14, Paulo diz: graças, porém, a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Paulo está dizendo: onde estão os cristãos verdadeiros? Onde estão aqueles que desejam exalar o bom perfume de Cristo, que desejam viver exatamente aquilo que Cristo almeja que eles vivam nessa terra? Felizes são os puros de coração, pois eles verão a Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Malaquias 3 diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá a seu tempo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Deus não terá por inocente aquele a quem Ele deu poder para ser santo, mas Ele requererá das nossas mãos os devidos frutos. Deus verão a Deus. Curva a tua cabeça, meu irmão, vamos orar. Pai, nos sujeitamos a Ti, Senhor. Nos sujeitamos a Tua poderosa mão, como Pedro diz, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos debaixo da Sua poderosa mão, até que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor nos dá poder, o Senhor nos dá autoridade através da santificação. Nós podemos vencer o mal. Sim, a própria Escritura diz: não se deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Nos colocamos, Deus, diante da Tua presença, Senhor. Te pedimos, Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Santifica, Deus, as nossas vidas. Não permita que sejamos, ó Deus, obstinados em nossos próprios pensamentos, em nossos próprios desígnios, em nossa pseudo-santidade. Mas, ó Deus, traze-nos de volta para o Teu trilho, Senhor, para andarmos segundo a Tua santificação, para vivermos a Tua santificação, para olharmos para nós, como diz o apóstolo Paulo, e nos considerarmos mortos ao pecado,
Como ele diz, considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Queremos olhar para nós mesmos no tocante ao pecado, Senhor, e considerarmos mortos, porque um escravo morto não exerce mais o seu desígnio de escravidão. Há duas formas de nos libertarmos da escravidão de alguém. Ou é essa pessoa que nos escraviza morrer, ou nós morrermos. Por isso Paulo nos diz, considerai-vos mortos. Mortos ao pecado, porque mortos para o pecado, nós somos libertos para viver em Cristo, em novidade de vida, em santificação, em uma vida santa, reta e justa diante dele. Por isso nós te pedimos, Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a viver essa integridade no tocante à santidade diante de Ti, Senhor. Queremos ser santos, como Tu és santo, como Tu determina que sejamos santos, para que assim podemos efetivamente viver a realidade que o Senhor tem para as nossas vidas. Viver o Teu Evangelho nessa terra, cumprir os Teus propósitos nessa terra. Ajuda-nos, Pai. Nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe. Uma excelente semana a todos. Que o Senhor esteja contigo, te ajudando no processo de santificação, trazendo na tua mente, no teu coração, a sua vontade, a sua perfeita, doce e amável